gente. Boa noite, Emily. É bom que dá pra ver os comentários enquanto isso, né? Ei, Carol. Que bacana, gente. Tá achando massa. Que bom ver vocês aqui. Deixa eu ver o que pode ser, gente. Só um minutinho. Bom vocês falarem. Não sei se é aqui em casa. Deixa eu ver. Só um minutinho, tá? Ah, pode ser o computador. Melhorou? Ai, que bom. Vou colocar aqui de novo no meu suporte. E vocês me falam se melhorou o som, tá? Obrigada, Adriana. Só um minutinho, gente. Às vezes é um sonzinho, porque tá saindo no computador, né? Boa noite pra quem tá entrando. O som tá normal, tá bom? Acho que... E aí? Boa noite pra quem tá entrando aí. Oi, Letícia. Sormani, César. Não que o som não tá bom ou o som tá ruim, eu não sei. Só pra eu saber, o som tá bom? Ainda tá em som, gente? Me avisa. Se o som tá bom, se o som tá ruim, eu preciso saber. Agora sim o quê? Ai, meu Deus. Tá bom? Então tá bom. Ai, obrigada. Que bom. Gente, vamos ser pontuais pra gente poder começar essa live aqui. E a gente, boa noite, Dani. Boa noite pra quem tá entrando aqui. Que bom, gente. Que bom, obrigada pelo retorno, tá? Que eu ainda não estou profissional nessa área, tá bom? Virarei blogueira um dia, quem sabe. Eu brinco muito com meus alunos, né? Eu falo muito com eles assim. Mas é o seguinte, gente, eu tô muito feliz, eu fui convidada para participar dessa live aqui hoje, para mediar, na verdade, né? Essa conversa, é uma conversa voltada mesmo para todo mundo do Crescer e para os convidados, né? Quem vocês chamarem, parentes, amigos. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo que às vezes a gente se sente sozinho, inclusive o tema é você não está só, e não tá mesmo não, gente. Por mais que a gente pense que nós estamos sozinhos, a gente está passando assim por lutas diárias, todos nós, cada um com a sua, e eu acho que esse é um momento importante que a gente sentiu necessidade de estar próximo de vocês. E a gente, nada melhor do que convidar uma pessoa, né, especialista no assunto, para conversar um pouquinho com a gente. Essa semana vocês viram, né, nós divulgamos, colocamos caixinha de perguntas, para vocês colocarem, né, as dúvidas, o que vocês têm passado, o que tem sentido falta, o que vocês gostariam de ouvir. Então nós temos aqui algumas perguntinhas, tomara que a gente consiga falar sobre tudo que foi proposto e que vocês gostem também, né? Quero agradecer todo mundo que está presente, que está entrando aí, e muito obrigada mesmo, gente, muito bom. Agora, queria chamar o Walter, deixa eu ver se ele já pediu a solicitação. Ah, ótimo. Ah, para quem... Eu sou professora de matemática, lá do Crescer, né? A matéria mais linda de todas. Brincadeira, tá? Para quem gosta. Oi, gente.
Ei, Tudo Walter. bem? Tá joia? Prazer. Muito bom, muito bom Tô estar aqui com falando com o pessoal, porque vocês. eu comecei a falar com o pessoal e esqueci de me apresentar, né? Então, tô falando que eu sou professora de matemática da escola, dou aula para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, né? Eu dou aula de manhã e acho que a conversa, né, diária com os alunos, com alguns pais, com os professores, fez a gente sentir essa necessidade de abrir até mesmo uma conversa para a comunidade, que a gente sente tanta falta de ter pessoas, até especialistas, né, nesse assunto, para trazer para a gente um pouquinho de leveza, que é uma das coisas que a gente mais tem procurado, né? Essa pandemia Ótimo, tá meio é isso aí. pesada e eu acho que a gente sempre pensa assim, como trazer um pouco mais de leveza para a gente. E É isso aí. aí, é com muita alegria, tá, Walter, que a gente te convidou, que a gente está aqui, e eu espero que seja uma conversa muito boa. Quero que você se apresente e fale um pouquinho do tema, né, que nós escolhemos aí. E boa Vamos noite para quem embora. tem tanto, gente. Boa noite a todas e todos. Gente, estou muito feliz com o convite. Obrigado, Crescer. Obrigado, Aline, por ter topado essa empreitada, dividir aí a mesa comigo. O tema, de fato, não é um tema muito fácil, né? A gente está sendo bombardeado aí por informações sobre a pandemia todos os dias e eu agradeço muito o convite do Crescer, porque eu acho que é um comprometimento com a comunidade. A gente vem falando aí sobre como se cuidar e o Crescer foi muito comprometido aí com o bem-estar coletivo, me chamando para ter essa conversa aí, para que a gente possa ter esse momento junto para refletir um pouco sobre o que tem sido para a gente a pandemia e como que a gente vai buscando nossas redes de apoio, como a gente vai construindo esse amparo tão necessário para a gente resistir, né? Sim, isso aí. Então, Walter, foi o seguinte, nós essa semana, inclusive você com sua ajuda também, né? A gente abriu a caixinha de perguntas, então tem algumas perguntas, a gente tem também, a gente vai chegar nessa parte, né, do que o pessoal tem sentido. Mas eu queria já começar então esse bate-papo com você falando de um termo que para mim é um termo assim diferente e eu não sei do que se trata. Eu acho que vai ser legal você falar um pouquinho para a gente sobre a positividade tóxica, né? E a romantização da pandemia. Bora. Acho que a gente não tinha como passear pelas emoções sem eu deixar claro, né, que eu sou psicólogo clínico e pesquisador, sou doutorando da UFMG e é uma maravilha poder tratar por vias tão diferentes assim questões do comportamento e da emoção. Quando a gente pensa a positividade tóxica, ao contrário de uma postura otimista que a gente tem diante da vida, é como se a gente fosse silenciando as nossas dores, aqueles sentimentos que a gente chama de sentimentos ruins, ah, toda aqueles registros que nós temos de humano em nós. E aí a gente tenta dar uma robotizada nisso, né? Coloca lá embaixo do tapete, esconde o que há de, de negativo, né, nas nossas emoções e mascara isso com uma positividade. E isso não é muito legal para as nossas emoções, né? Elas vão pedindo aí algum espaço para se manifestar, para dizer do que elas estão realmente sentindo de impacto. Então, quando a gente pensa a positividade tóxica, na verdade, é um convite à reflexão, de um certo otimismo, de um certo blindar de as emoções negativas frente a uma narrativa de resiliência, né? Vamos ser resilientes, vamos pensar no bem e tudo mais. Só que pensar no negativo, na dor, pensar nos sentimentos doloridos que são acionados por esses contextos são importantes também para que a gente cresça, né? Afinal de contas, quando a gente se depara com exemplos positivos, a gente se inspira. E quando a gente Uhum. erra, quando a gente tropeça, quando a gente tem que olhar
ali as nossas falhas, as nossas dificuldades, a gente descobre como que a gente vai lapidando para melhorar isso, né? E fazendo um gancho aí com a romantização da pandemia, quando a gente se propõe a discutir aqui, né? Você não está só crescendo em tempos de pandemia, é um convite para que a gente olhe para as nossas potências de amadurecimento frente a um cenário tão delicado, né? Mas não tem como a gente fazer isso fechando os olhos para tudo que está acontecendo, né? Então, não é negar que está difícil, não é negar que cada um de nós vamos ser impactados à nossa maneira, né? E é entender que dentro desse cenário a gente pode ser otimista, a gente pode ter esperança, a gente pode trabalhar aí processos de aprendizagem, de crescimento, mas sem fechar os olhos para aquilo que dói na gente, né? Às Nossa, vezes a gente vai interessante você precisar falar isso. chorar, né? Esses dias a gente conversando, né, entre os professores, a gente falou um pouco sobre isso, sabe? De acordar, eu dou aula de manhã, e às vezes, e eu falo muito isso com os meninos também. Eu falo assim, ai, gente, hoje eu vou aqui, ficar só na cama, né? Mas o dever nos chama, o nosso dever nos chama. E aí a gente tem que estar aqui conversando com os meninos, e dando aula e tentando. E às vezes por dentro, ou então alguma situação do nosso dia não tá legal, aconteceu alguma coisa, a gente está passando por uma semana, e a gente tem que manter essa positividade, né, na frente das câmeras para os alunos, para eles não acharem que nós somos fracos, só que nós somos humanos, né? Menina, não Então, é que a gente é assim, de carne e osso? A gente chora, menina. a gente não Difícil é só para todo professor, mundo. eu não sou só professora. É isso. Eu acho que esse é um excelente gancho, assim. Gostaria que todo mundo que está acompanhando a gente levasse isso como um eixo central. A gente lembrar que a nossa humanidade é justamente aquilo que nos leva às potências de aprendizagem e de crescimento. Se a gente robotizar, a gente Pois é, perde eu acho que a até nossa aproxima um pouco, possibilidade de né? ser diferente, né? Eu penso assim, esse mundo virtual que a gente está vivendo, porque as aulas agora são virtuais, né? A gente perde um pouco essa proximidade. Então, talvez a Uhum, gente seja um pouco mais sincero com nós mesmos, com os alunos, né? Com o pessoal que está sempre, porque a gente dá aula para os meninos, mas os pais também estão presentes, né? sim. Mostrar um pouco da humanidade, né? Dos nossos sentimentos. Muito legal isso. E aí, Walter, queria saber também como que a gente pode evitar de hiperestimularmos, né, com as notícias que nós temos recebido. Porque eu vou te falar, eu já até desliguei a televisão, eu passei uma semana que eu falei assim, nossa, eu tô tão angustiada que ver mais coisas traz mais angústia ainda, né? Sim, Então, assim, sim. por um tempo eu realmente estou me privando de algumas notícias, mas isso acaba acontecendo, né? É. A gente precisa fazer uma negociação difícil aí, né? Porque se por um lado a gente precisa estar informado, por outro lado a gente precisa saber como e quanto se informar também, né? Uhum, É, a orientação que eu costumo dar é para a gente escolher uma via que pareça interessante, que a gente se afinize, né? E que a gente recorra a esse horário específico. Ou é jornal de um determinado horário, ou é uma determinada rede social que eu sigo, ou é um jornal online. Vamos escolher uma. Em um horário uhum, específico, a gente vai lá, se informa, se atualiza e volta para a vida sem ficar ali a cada oportunidade atualizando, dando F5 aí nas informações sobre Covid, né? A gente tem que se manter uhum, informado, claro, mas a gente também precisa lembrar que as informações elas correm muito rápido e isso acelera a gente também, tá? A gente a sensação de que a gente precisa estar o tempo inteiro consumindo e aí a gente não vai fazendo outras coisas, né? Claro que a vida de todos nós foi impactada, né, pela pandemia, mas a gente precisa buscar caminhos para entender que ela acontece, para entender como que a gente vai se atualizar do que tem acontecido, mas cuidando da nossa saúde, né? sim.
Acho que estar aqui, por exemplo, é uma via super bacana da gente estar se informando sobre os contextos de pandemia, da gente estar conversando sobre tudo isso, da gente estar dividindo o que a gente tem sentido, sem necessariamente estar consumindo, né, de hora em hora a atualização das notícias, dos números, né? A gente fica um pouco assim, né? Nossa, eu preciso estar atento ao que está acontecendo no mundo. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo, é engraçado, né? Igual eu falo muito isso com meu marido, o jornal não vende notícia boa, vende notícia ruim. Então, assim, acaba que a gente fica muito pegado nessas notícias Sim. e, sabe, dá um tilt na cabeça, né? Mas é isso que você falou, de realmente a gente escolher um horário, ou escolher uma via única, né, de notícias. Uhum. A gente acaba participando de vários grupos de WhatsApp, então notícias chegam pelo WhatsApp também, o que é uma Sim. coisa que eu acho que hiperestimula a gente, sabe, Walter? Porque por mais que eu não queira, por mais que eu fale assim, não, essa semana eu não vou assistir, eu não vou ver, não quero, né, ver tanta coisa ruim assim, mas chega toda hora uma notícia, Uhum. né, pra gente. E aí a gente tem que também saber filtrar, né? O que Sim. é bom, o que não é. Bom, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente sobre os impactos diferentes dessa pandemia em cada história. Gente, é diferente, né? Cada um tem aí, vem de uma forminha, né? Tem um registro genético específico, vem de uma história de vida. Então, seria muita pretensão achar que a pandemia ela impacta todos nós de uma maneira muito semelhante, né? É inegável que o contexto socioeconômico vai colocar a gente em situações diferentes, até as nossas próprias características de personalidade, né? Se a gente tem é, um perfil um pouco mais extrovertido, que tem mais necessidade de uma rede de sociabilidade maior, de atividades de interação, de uma vida mais pública e em espaços públicos, claro que a pandemia vai impactar de uma maneira diferente, né? Uhum, Porque a gente precisa lidar aí com as orientações sanitárias e isso dentro do que nós percebemos como bem-estar, como atividades que nos aliviam tensão, que nos parecem entretenimento, que de alguma forma funcionam aí como atividades de reenergização, cada caminho vai e cada história vai fazer com que a gente acione aí modos diferentes de buscar essa paz. E pensando que a pandemia ela vai pedir que a gente tenha que fazer algumas negociações, né? Que a gente não possa acessar tanto assim espaços de aglomeração, que a gente, né, evite espaços públicos. A forma da gente lidar com esse isolamento, a forma da gente lidar com o nosso estado de relacionamento com a nossa casa, tudo isso vai fazer com que a gente viva de maneiras muito diferentes a pandemia. Eu, por exemplo, uhum. adoro andar de bicicleta quando a situação de saúde estava mais complicada e eles fecharam as pistas. Eu fiquei, meu Deus do céu, não estou nem pedindo para ir no barzinho, não, só queria andar de bicicleta. Mesma coisa aconteceu comigo. Eu gosto de correr. Eu não sou da bike, mas eu sou da corrida, Ela é né? fitness, Então, gente, assim, olha. ai, tento ser, mas é difícil. Mas, assim, realmente, quando isso aconteceu, sabe, eu percebo que, assim, nessa pandemia, igual você colocou, sabe, são histórias diferentes. Isso fez, por exemplo, eu me aproximo, eu já era próxima muito da minha família, a gente aproximou mais, porque é o convívio. Não pode sair, não pode aglomerar, não pode encontrar com ninguém, você só pode encontrar com aquelas pessoas com quem você encontra todos os dias, Uhum. né? E o que aconteceu muito né, o que apareceu muito na caixinha foi exatamente isso, sabe, de sair com amigos, de ver pessoas, até mesmo do ambiente escolar. E essa pandemia, e eu sei que isso eu tento
falar muito para os meus meninos, né? Falo meus meninos, meus alunos, ai, espírito de mãe. E de falar com eles, né? Eu sei que cada casa é uma história diferente, cada lugar é diferente, cada problema, mas sabe aquela coisa assim, igual a gente colocou aqui, você não está só. São problemas distintos. Infelizmente, muitos perderam pessoas próximas. Tem gente que perdeu, assim, gente de dentro de casa. Sim. Então, assim, é aquela coisa, é um exercício até muito forte para a gente de tentar se colocar no lugar do outro, né? Eu falo isso muito para os meninos. Temos que tentar nos colocar no lugar do outro, porque cada história é diferente. Nós, como professores, temos que fazer isso, né? É um aluno que às vezes não aparece porque aconteceu algum problema, é algum pai que está com um problema em casa, igual apareceu o pai aqui na caixinha falando como lidar com o filho que não quer assistir aula. Então, são muitas histórias diferentes, né? Sim. E é um impacto. E, assim, saber lidar com isso também é um desafio, né, Walter? Ou é um desafio, né? A gente está tendo que criar caminhos próprios aí de participar do universo, né, estudantil, né, dos filhos, né, das crianças, jovens, de pensar como que a gente vai dividir o celular, o computador, né? De pensar como família que a gente tem várias pessoas com um aparelho. Negociar esse silêncio, né, gente? E é cansativo também. Acho que a partir do momento que a gente se abre para o diálogo, né, e entende que não é só uma execução de tarefas, né? Não é só eu saio, vou trabalhar, você senta aí, vai assistir a sua aula. É entender que isso tem um custo emocional, né? Sim. Estar longe dos nossos pares, não poder dar um abraço, um beijo, né? Que é tão gostoso e tão nosso culturalmente, faz muita diferença em como a gente vai viver todas essas experiências, a nossa experiência profissional, as experiências, né, das crianças jovens aí em salas de aula. Mas eu acho que, acima de tudo, é importante lembrar que o processo de crescimento e aprendizagem, mesmo que estejamos numa mesma sala de aula, por exemplo, o processo ele vai se dar de uma maneira muito diferente para cada um, né? Sim. Então, escutar, entender como que está sendo percebido, está sendo recebido esse momento em que a gente tem que colocar na mesma equação ali as tarefas que a gente precisa executar e a nossa disposição de fazê-las é super importante, né? Sim. Não é só bater na porta e falar assim, ó, fala comigo, hein? Me conta aí como é que estão as coisas. É partilha. Partilha tem a ver com troca, né? Com certeza. Você me conta, eu te conto, né? Muito importante, muito importante. Você falando disso, sobre essa questão, né, do abraço, isso é um impacto que vai causar na gente quando tudo voltar, porque a gente ainda vai ter medo de abraçar. Eu vou te falar, no final do ano nós tivemos um momento na escola de receber os meninos, né, principalmente os meninos do terceiro ano que estão formando, então assim, que estavam formando, né? E assim, aquela saudade, e os professores, os colegas, os funcionários, que a gente vê que não tinha um ano que a gente não se via, e a vontade de abraçar. Eu acho que vai ser muito desafiador quando a gente voltar para a escola, porque é uma necessidade nossa, esse contato físico. Tem gente que não gosta, mas assim, as pessoas que não gostam são exceções. Acho que até quem não gosta vai sentir falta disso, né? Tu deve estar sentindo. Uma coisa é a gente poder escolher, né? Se a gente abraça ou não abraça. Outra coisa é não pode. Exatamente, é bem complicado. Bom, e para mais uma perguntinha. Qual atenção nós precisaríamos ter com relação às questões de saúde? Porque eu acho que isso é muito importante nessa época, né? Não, em todas. Mas agora eu acho que está mais evidente essa questão da saúde. Sim, sim. Curioso, né? Olha só, eu sou psicoterapeuta e uma das primeiras avaliações que a gente faz quando a gente recebe um paciente novo é perguntar como que está a qualidade de sono, como que está o nível de estresse, como está o funcionamento do intestino, o apetite, né? A flutuação do humor. Ai, mas isso é médico, Walter? Você está perguntando esses negócios aí? Isso tem a ver com você? Você acredita que emoção tem a ver com tudo isso?
Tem, tem. Rapaz. Então, nesses aspectos talvez um pouco mais comuns da gente avaliar a nossa qualidade de vida, é sempre importante a gente correr o olho, sabe? É Uhum. sempre importante a gente pensar como que está a flutuação das nossas emoções, né? Como que a gente está lidando aí com esses momentos de angústia, como que a gente está vivendo esses lutos, né? Um volume de perdas que a gente está se deparando, às vezes mais próximos, às vezes menos próximos, mas tem como a gente se blindar tudo isso, né? Então, pensar esses aspectos mais práticos aí de uma avaliação de saúde, mais clínicos mesmo, são muito Uhum. importantes, dão notícias muito importantes sobre como que está o nosso quadro de saúde, né? E se a gente vem notando que está difícil, né? Que já há um certo período a gente está vivendo esse processo complexo, né? Tá com dificuldade para encontrar bem-estar, tá com dificuldade para encontrar uma via possível aí de estar existindo com qualidade em um tempo tão difícil, é super importante a gente pedir ajuda. Pedir ajuda de um médico, né? De um psicoterapeuta, sim. Então, tem Mas muita gente de que quem ainda está tem um aqui com a pouco. gente, Pois é, né? olha só, tem muita gente que tem um pouco de preconceito com essa coisa de terapia, né? Fala, ai, terapia, psicólogo, psiquiatra, é coisa de doido. Tem um tempo atrás, Uhum, né? E eu lembro de conversar muito com amigos e falar assim, gente, se todo mundo, o mundo inteiro, fizesse terapia, né? Que a terapia não é uma coisa para pessoas que têm problema. Todos nós temos questões, todos nós, né? E eu acho que essa questão da saúde, ela é muito importante. E eu sei sim. que, assim, tem muita gente que negligencia, né, essa parte, Uhum, igual você falou, não é só a saúde, é como um todo, né? É o corpo como um todo, é o sono, é o psicológico. Eu fico pensando como que a gente pode cuidar do nosso psicológico nesse tempo, sabe? Assim, sim. inclusive, essa é uma pergunta, sabe? Assim, não sei se existe uma resposta concreta, porque, igual você falou, nós somos diferentes, cada um tem um tipo de vida, um estilo de vida, né? Sim. Encara a vida de certa forma. Eu posso encarar de um jeito, o outro encarar de outro. Eu sei que somos diferentes. Mas sabe como, assim, que atenção que a gente pode dar até mesmo para essa questão psicológica, sabe? Assim, de Claro. encarar a terapia não como uma coisa que é para só quem precisa, quem está passando por algum problema ou por alguma questão. Acho que todos nós temos questões, que às vezes Sim. nem nós sabemos, né? Mas eu sei que eu fiz e eu pensava assim, gente, o que eu vou falar hoje? E de repente eu estava lá uma hora eu falando, né? Assim, E ainda tem então assunto da semana seguinte, né? sempre tem, Né? mas assim, eu queria que se você pudesse, sabe, não sei, alguma dica, até falar sobre isso, sobre essa Claro, questão, sabe, dessa claro. atenção que a gente tem que dar à saúde, principalmente a psicológica. Eu acho que todo o nosso corpo funciona com base no psicológico também, Sim. né? Se nós estamos bem, se nós estamos felizes, a Uhum, gente tem até ânimo para cuidar da nossa saúde, para se sim. alimentar direito, para dormir direito. Agora, a tristeza, o estresse, a raiva, tudo isso é muito impressionante como que mexe com o nosso corpo. Nossa, Sim. eu acho assim, isso impressionante. Às vezes a gente não está doente, mas a gente fica tão impressionado. Quantas pessoas começaram a ficar gripadas com dor no corpo e tudo, por causa do medo do coronavírus, né? Uhum, Todo mundo começou a ter sintoma. E qualquer sim. coisinha, tossiu. Ai, meu Deus, eu tô com coronavírus. Então, como que o psicológico da gente, né? Assim, que atenção que a gente pode dar para isso, sabe? Assim, até mesmo pra gente poder ter um psicológico. Eu sei que não é uma coisa de um dia pro outro, não é um remédio que você vai tomar. Talvez a terapia ajuda muito, mas até mesmo Uhum, para você falar um pouco sobre isso, sabe? De abrir a cabeça claro. para tanta gente que acha que é algo que somente um ou outro que precisa. Eu não preciso. Não, eu tô bem Uhum. demais, né? É, eu gosto sempre de lembrar do Setembro Amarelo, né? Que é um mês que a gente faz a campanha de prevenção ao suicídio. Uhum. E
E lá nós deixamos muito claro não só a importância da saúde mental, mas a importância de falar como um recurso fundamental para a promoção da saúde. A gente tem que aprender a pedir ajuda, né? E pedir ajuda, às vezes, de alguém que está perto mesmo, né? Às vezes a gente não consegue, a gente está no meio de uma situação tão embaçada, né? No meio de uma névoa, a gente não consegue entender como que a gente vai dar conta de lidar com aquele contexto emocional. Mas a gente não está só, né? Então a gente pode entender que, como seres humanos, precisamos de ajuda e podemos pedir ajuda, né? Sim. Então vamos pensar na nossa rede próxima, né? Às vezes alguém que não mora necessariamente comigo, mas que eu confio, que eu posso ligar para trocar um pouco do que eu estou sentindo, né? Para periodicamente tá exercitando essa minha sociabilidade para me sentir menos só, né? Porque à medida em que a gente fala, a gente organiza o que a gente sente. Sim. Né? E isso é muito bom. A psicoterapia, ela está fundada na cura pela fala. Mas, gente, às vezes falar cura. Às vezes a gente vai elaborando coisas, pensando, descrevendo um pouco das nossas emoções, né? Lembrando de histórias que estão associadas a elas, e num desses movimentos a gente vai homeopaticamente diluindo o que nos aprisiona, o que nos amarra, né? A gente vem de uma história aí em que a nossa cultura coloca a psicoterapia ainda como algo que não é prioridade, como algo que não é um cuidado de absoluta necessidade para a gente estar comprometido com o nosso bem-estar. Agora, gente, pensa lá. Segunda-feira, dor de cabeça. Terça, dor de cabeça. Quarta, dor de cabeça. Quinta, dor de cabeça. Sexta, dor de cabeça. Eu não vou ao médico? Eu vou ao médico, né? Se eu tô com um aperto no peito, periodicamente, né? Se já há um tempo eu não tô dormindo bem. Uai. Tem alguma coisa aí que eu preciso ver. Sim. E é muito importante que a gente se atente a esses aspectos que a emoção vai sussurrando, né? Para que a gente não precise deixar o copo transbordar para lembrar de que saúde mental é importante, né? Se em aspectos mais óbvios do nosso organismo, né? Tem uma dor de barriga, né? Tá doendo a minha unha encravada, eu sei que eu preciso ir lá, né? Procurar ajuda para me cuidar. Por que eu não vou fazer isso em relação aos aspectos da minha saúde, né? E não é só uma questão de dormir bem, não. É uma questão de descansar. Muitas vezes a gente dorme, mas não descansa, né? Muitas vezes a gente vai lá, executa as tarefas, faz tudo, mas ainda tem aquela sensação de que a gente precisa fazer alguma coisa porque não está o suficiente, né? A gente está numa boa situação em casa, não tem nada que justifique uma resposta mais abrupta e a gente vai lá e responde dessa maneira. Então, tem notícias que a nossa emoção vai dando pra gente, vai sussurrando pra gente, para que a gente tope o convite de olhar para ela. E olhar para ela não é só pensar assim, eu já sei mais ou menos como é que eu estou me sentindo aqui. Não é sei mais ou menos como eu estou me sentindo. É tentar organizar na cadência de uma fala com um profissional que não está ali para dar conselho, que não está ali para fazer o seu amigo, me conta a situação, como é que foi. Não. Nós somos treinados para ouvir o que não está sendo falado. O que está sendo falado, todo mundo escuta. Agora, e a entrelinha ali? Quem é que vai escutar? Né? Exatamente, né?
Ah, isso é muito legal. E eu vou te falar, você falou uma coisa aí sobre a questão da gente pedir ajuda, né? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou ajudar como, né? E às vezes é uma escuta. Eu falo isso muito, eu tenho amigos, né? Igual você falou, gente, é importante ter amigos de apoio, né? Uma rede de Sim. apoio. Que às vezes, assim, a gente só quer falar. Só quer falar. E é o que você falou, né? Que a fala cura é muito importante. Nossa, eu nunca tinha escutado isso, mas é muito legal, é muito importante isso mesmo. O de falar e o de pedir ajuda. E se a gente não sabe ajudar, existem pessoas como você que são especialistas, que estão aí para ouvir além daquilo que a gente está falando. É muito interessante, é muito importante isso. Porque às vezes a gente acha que se conhece, não, eu tô bem. Isso aqui é só uma tristeza, vai passar. Não, isso é só uma ansiedade, vai passar, né? E não passa. E você acorda os 5 dias, igual você Só, falou, né? né? Você fica lá, tá com dor de cabeça, tá com dor de cabeça, e é o que eu falei, é o psicológico, às vezes, de você que tá com alguma preocupação, alguma angústia, que tá Uhum. afetando o físico. Eu acho isso Sim. também outra coisa que me impressiona, como que o nosso físico é afetado. E o quanto que a É, gente precisa de ajuda, sabe? é. É assim, é, ajuda de quem tá do nosso lado, e é talvez assim. Tirar a vergonha, né, para procurar ajuda. Uhum. E talvez a gente, eu acho que é interessante, tem umas pessoas que conseguem perceber quem precisa, né? Ou de Sim. chegar, ao invés de você esperar que a pessoa chegue, você poder chegar também e falar, tá tudo bem, Sim. você quer falar alguma coisa, né? Sim. Porque, Sim. claro, nós, assim, são aqueles terapeutas amigos, mas eu sei que especialistas são muito melhores para poder nos ajudar. E eu acho que essa pandemia veio até para quebrar um pouquinho esse paradigma, sabe? Claro. E é De importante a gente achar que falar com um amigo e falar com um terapeuta que a gente fala duas vezes e fala diferente. Quando a e o gente vê, terapeuta, conta o caso, é outra coisa. vocês conseguem ver coisas que a gente não vê. É muito interessante, é claro, né? São estudados para isso, óbvio. Uhum. Né? Igual o professor, né? O professor vê coisa que o aluno consegue ver. Então, Sim. e eu acho que é muito importante mesmo essa busca, essa procura. Eu sugiro para todo mundo aí que está nos assistindo. Não, e quantas Bom, e quantas investidas, né, que a gente faz às vezes numa cura clínica, né, achando que a resposta está toda ali no orgânico, né? Então, eu vou tomar aquela vitamina, aquele chá, vou, vou ali no doutor para ele me receitar um paracetamol. E aí, gente, às vezes as investigações passam pela clínica e enquanto a gente não olha para o processo emocional, a gente não consegue desmantelar isso que está ali. É uma coceira, uma coceirinha. Não sei de onde que sim. vem, alergia estranha. E a psicoterapia, ela nos leva para esse caminho. Não é Uhum. fácil, não é, não é gostoso todo dia, mas primeiro é descobrir a potência que é de narrar e de entender os seus próprios afetos. Uhum. Conseguir depositar essa confiança e entender a responsabilidade de um profissional que está ali comprometido com com o seu bem-estar, com o seu cuidado. Terceiro, a gente às vezes não sai feliz, às vezes a gente sai coçando a cabeça, pensando, ai meu Deus, é aquela pergunta, e aquele para casa, que a gente também, às vezes, manda os para casa, viu? Mas é absolutamente emancipatório. A gente sai livre. A gente Uhum. descobre formas de se emancipar, de ser mais livre e consciente na nossa existência. E isso é maravilhoso, porque faz com que as nossas relações sejam mais verdadeiras, faz com que a gente seja absolutamente respeitoso com a nossa humanidade. Aí fica mais fácil pedir ajuda, aí fica mais fácil a gente compreender quais são os aspectos da nossa busca que são recompensatórios, que são apaziguadores, que são alimento para a gente. Né? Fica Sim. mais fácil da gente dizer sobre a gente. O que eu gosto, o que me faz bem, quando eu estou desse jeito eu procuro o quê, eu escuto o quê, eu faço o quê, né? Sim, exatamente. Walter, eu queria falar um pouquinho das caixinhas, da caixinha que a gente abriu de perguntas. A Uhum. primeira que nós fizemos foi assim, o que você tem sentido falta?
né? Então eu vou falar para você algumas coisas que apareceram com mais frequência, tá? Nas respostas. Sair com os amigos, né? Dos professores, eu achei bonitinho. Dos alunos, que a gente também sente falta. A gente sempre fala isso para os Gente. meninos, né? Que a gente está sentindo falta deles. De sair de casa, porque uma coisa é você ir ali no supermercado, morrendo de medo, todo tampado. Ei, tudo bem, você cumprimenta até de longe, porque não pode conversar Uhum. muito, né? Então, assim, esse sair de casa. É, do carinho e afeto do ambiente escolar, que eu acho que assim, nós professores estamos sentindo falta demais disso. Não tem uma vez que a gente conversa um com o outro, com um colega, né, que a gente não fale da saudade que a gente sente um do outro, do recreio, da mesinha do café que a gente conversava. Nossa, como sentimos saudade disso. E um interessante, alguém falou de não sentir medo e não sentir insegurança, sabe? Sim. Então, assim, são sentimentos que elas mais sentem falta de não sentir insegurança. Porque a gente vivia uma vida mais segura, né? A gente não Uhum. ficava nessa de, ai, tem que usar máscara, álcool em gel, meu Deus, meu álcool, tem que levar meu álcool. E a gente tinha uma vida mais tranquila, digamos assim. Talvez não Sim. tão higiênica, né? Porque o tanto de aluno, e o tanto de gente que é gripado para a escola, hoje eu acho que isso vai mudar, que é uma boa, né? Assim, Sim. trouxe também para nos educar higienicamente, né? Mas o que você acha sobre isso, sabe? Sobre essas faltas que eles falaram, sabe? De sentem falta, né? Eu acho super interessante, Aline, pensar como que liberdade e amparo caminham juntos, né? A gente pode resumir aí, as pessoas estão com saudade de poder estar com seus pares, né? De poder Sim. estarem mais livres para poder fazer as suas escolhas. E, e realmente faz muita falta a gente, seja por qual caminho for que a gente estabeleça as nossas relações sociais, é, faz muita falta poder estar e estar tranquilamente com eles, né? Uhum. Às vezes tem familiares que a gente não vê já aí desde o início, né, da pandemia. Às vezes tem amigos que a gente só se encontra aí por vídeo, né? E Sim. estar com os nossos pares é estar com a gente também, porque quando a Uhum. gente está com a nossa rede, a gente se sente identificado, né? A gente se sente conectado, a gente se sente reconhecido, né? Fico pensando como que deve estar sendo delicado para as crianças passarem, né, o seu processo de desenvolvimento aí, Nossa. motor, cognitivo, sem a possibilidade de brincar de pega-pega com um colega, já aí 1 ano e meio, né? Os Sim. adolescentes que estão aí no boom dos hormônios, no seu processo de fortalecimento identitário, querendo experimentar as tribos e grupos e ser igual e ser diferente ao mesmo tempo, e sendo privados aí, né, das festinhas de 15 anos, de vamos ali no shopping, e, Uhum. né, como que a gente faz isso? Então, tem um... Nós somos seres sociais Sim. e estar com os nossos faz parte do nosso desenvolvimento também. Então é por isso que é sempre importante que a gente encontre caminhos de fazer esses encontros acontecerem de uma maneira segura e responsável, né? Às vezes não vai ser encontrando presencialmente, no físico, mas que a gente siga incentivando esses contatos, as trocas, né? Imagino como os professores têm tido criatividade aí para segurar a atenção dos alunos, né, na tela e trazer minimamente aquilo que faz parte de um outro processo de aprendizagem, de uma outra formação que não é só do conteúdo pedagógico, mas também Sim. do desenvolvimento humano, né?
Sim. A escola tentou, né, e está tentando, de alguma forma, fazer com que, assim, estejamos totalmente no virtual, né? Vou até Uhum. dar um parênteses aqui, a gente vai ter um drive-thru junino, agora em junho, Ó, que, assim, nós não vamos poder abraçar, né, nem nada, mas só de ver, sabe? O tocar um contato farol, visual, como... buzinar. É, sabe, assim, eu acho que vai ser um momento muito gostoso, assim como nós tivemos no final do ano, que a gente ficou lá todo mundo, né, de máscara, com tampão, e assim, só de ver os meninos e dar tchau, e tirar uma fotinho de longe. Nossa, foi muito gostoso. Então, assim, já tô até falando aqui, tá, gente? Não é o tema da live, mas nós vamos ter esse encontro, e eu acho que vai ser muito legal se todo mundo puder ir, puder participar, mesmo que seja lá uma buzinadinha, dar um tchau assim, porque é a necessidade que a gente tem. Você falou, nós somos seres sociais. E, nossa, como a gente sente muita falta. E eu penso assim, o que eu gosto muito de falar para os meninos é nós não podemos perder a esperança, sabe? De Uhum. que vai voltar. A gente não vai ficar enclausurado para sempre, se Deus quiser, Sim. né? A gente vai poder voltar. Talvez não vai ser o mesmo contato, mas de estar no mesmo ambiente, de Uhum. poder encontrar para comer um sanduíche, para poder, né? Eu gostava muito, né? A gente gostava muito de fazer café da manhã com os meninos, comemorar um aniversário. Então, assim, eu acho que não deve ser fácil. Quer dizer, não deve ser fácil. Não é fácil a gente manter essa esperança. Tem dia que a gente acorda e fala assim, meu Deus, quando tudo isso vai passar. Mas eu acho que o pensar, né, de novo, o psicológico, o pensar de que não vai passar, a vacina está chegando, se Deus quiser, a gente vai, né, todo mundo vai vacinar e a gente vai poder voltar para esse convívio social, é questão da paciência mesmo. Nossa, acho que a gente Sim. nunca exerceu tanto a paciência como nós exercemos, em todos Sim. os âmbitos, tá? Assim, uma das coisas que apareceu na caixinha é como ter paciência com os filhos, né? Com a família, com o marido em casa, filho que não quer Uhum. fazer, o filho, né? Ou que tem vários, gente, mãe que tem vários filhos, eu ainda não tenho filho, mas eu fico pensando, nossa, deve ser difícil demais. Então, Sim. assim, esse contato social, principalmente igual você falou das crianças. Tem uma sobrinha que várias vezes ela começa a chorar, por que que você tá chorando? Não tem ninguém para brincar. E Uhum. assim, não tem como a gente não tem energia de uma criança de 5 anos, né? Então, assim, como que faz falta mesmo? A gente sabe que faz, né? Mas se Deus quiser, acho que em breve nós estaremos juntos. E Acho que é. aí, pode falar, pode falar. Não ia falar que pensando não só num contexto de paciência, né, mas de fortalecimento como um todo, uma dica aí, pessoal, para quem está trabalhando em casa, tenta separar o espacinho do trabalho do resto do setor Hum, doméstico, sabe? bacana. Porque se a gente fica misturado ali, né? Eu, por exemplo, atendo os meus pacientes virtualmente em meu escritório, porque senão, se eu estou misturado ao meu ambiente doméstico, eu não saio nem do trabalho, nem a minha casa sai de mim quando eu estou trabalhando, né? Então, Exato. separar, tentar separar, nem que seja mudar a cadeira que a gente senta na mesa na hora de trabalhar, é importante para que a gente mude um pouco o gestual, o olhar, a forma da gente se posicionar geograficamente mesmo no espaço, né? Uma Mas, coisa que eu fiz, eu morava num outro apartamento, ele era menor, então a sala, cozinha, quase muito perto, né? Próximo. E a gente, no início da pandemia, começamos a trabalhar, nós não tínhamos mesa de trabalho nem nada, começamos a trabalhar na mesa em que a gente almoça, em que a gente janta, que toma café. ó, E aí a gente parou de tomar café, jantar e almoçar na mesa, porque a mesa virou a mesa de trabalho, e a gente não tirava uhum, nada da mesa, então a gente começou a fazer isso no sofá. isso. Então, não, a gente precisa, porque até então, né, Walter, ano passado a gente estava assim, não, nós estamos em março, em abril, né, vamos voltar, não, abril não, tá, o negócio tá crescendo, acho que maio, junho volta, né, aí junho não voltou, não, vai vir as férias em agosto, agosto volta. Então a gente Uhum, ficou muito naquela expectativa, vai voltar, vai voltar, vai voltar, só que sim, nesse vai voltar, às vezes a gente perde a oportunidade de ter o ambiente igual você falou. Então, a gente perfeito. comprou uma mesa e separamos um lugar. Falou, não, independentemente de ficar uma semana, um mês, um ano, nós não sabíamos, né? É algo tão. Uhum, E isso faz toda a diferença. Inclusive, quando eu sim. paro de trabalhar, eu nem entro no quarto, porque dá uma angústia. Não, que é um lugar de trabalho, Importante, né? importante. Muito Acho que legal essa dica. um grande convite que esse contexto tem feito para a gente é olhar para a gente, né? Se,
se as regras sanitárias, né, nos convidam a não estar saindo, bebendo, indo pro barzinho, festa de aniversário, abraçando os amigos e tudo mais, e aí? Como que eu Uhum. vou lapidar esse meu refúgio, né? A gente tem que buscar contextos que sejam alcançáveis, que não coloquem a gente em uma situação de risco e que talvez já estão até aí, né? A nossa Uhum. mão. Vamos pensar, né? De repente a gente pode fortalecer a nossa fé, né? Dentro daquilo Sim. que a gente acredita, né? Ritualizar um pouco mais essas coisas que a gente faz para se aproximar desse divino. A gente pode Uhum. buscar uma forma de fazer uma atividade física dentro de casa, né? Eu Sim. procurei, comprei um tanto de livro, comecei a ler mais, Que adoro. ótimo. Tomar um cafezinho ali no sofá e ler é uma delícia. Então a gente vai buscando, né? Ainda que a gente não Uhum. possa sair e sair da forma que a gente queria fazer, a gente pode buscar maneiras responsáveis de não colocar nem a gente nem o outro em risco Sim. e encontrar o nosso refúgio. Se ele já não tiver aí à mão, a gente tem que vasculhar um pouquinho, olhar nas gavetas e tal, de repente está ali. Né? Vamos aprender a Uhum. fazer um pão, vamos plantar um negócio, né? Plantar ali um manjericão. A gente vai descobrindo formas de experienciar a nossa casa, mudar os móveis, de pintar uma parede, de conectar esse lugar que é o nosso refúgio, o nosso espaço de reenergização, de fortalecimento. Então, por que não, né? Tá Sim. Se conectado, movimentar. É, claro. é isso mesmo. Tá certíssimo. É, e aí, eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre as pessoas que estão buscando um sentido nesse Uhum, tempo, sabe? Eu tenho conversado com algumas pessoas, amigos, que muitas vezes falam assim, eu não sei mais qual que é meu propósito, assim, não, a vida não faz sentido mais, eu tô em casa, eu não sei se vai voltar, às vezes até aquela fala melancólica, triste, que você fica assim, meu Deus, é mesmo. uhum. Às vezes acaba, né, não temos mais sentido, o vírus vai acabar com todo mundo e a gente não vai voltar mais. Então, assim, o que que você pode falar, sabe, sobre essas pessoas que estão buscando esse sentido? Acho que quando a gente fala de sentido, eu não consigo não pensar no Viktor Frankl, que é um psicólogo que escreveu um livro, inclusive, com esse nome, Em Busca de Sentido, e ele narra como que foi a experiência dele num campo de concentração e como que ele percebia que algumas pessoas morriam e outras pessoas conseguiam resistir a contextos de atrocidade porque elas tinham esperança, elas tinham a, o desejo de viver algo que estava além daquilo, né? Uhum, Lembrando, a gente não vai romantizar a pandemia, mas quando nós temos um sentido daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente almeja, a gente consegue colocar energia, vitalidade, e isso tem a ver com a nossa imunidade, isso tem a ver com sensação de bem-estar, isso tem a ver com fortalecimento da nossa equipe de defesa aí para passar por esse contexto, né? Então, buscar sentido, entender quais são os projetos, quais são as experiências que a gente ambiciona viver, coisas que a gente tá com saudade de fazer, ou que a gente ainda não se deu oportunidade de fazer ainda. Eu acho que, acima de tudo, a pandemia veio para nos fazer um convite à vida, né? uhum, Então, por que não? Por que não sonhar um pouco mais alto e entender que a gente pode colocar essa energia, essa vitalidade como algo que funciona como um projeto mesmo, um projeto que nos convida à vida, né? sim, Eu acho que esse é o grande pulo do gato aí, né? Do crescendo uhum, em tempos de pandemia. Um convite para que a gente se humanize,
né? Para a gente notar que a gente é de carne e osso mesmo, notar que a gente tem as nossas vulnerabilidades, notar que em determinadas situações a gente vai estar frágil, Uhum. né? Nos perguntar qual é a nossa rede de apoio, a nossa rede de amparo, qual é o tipo de relacionamento que eu quero estabelecer com os meus pares, qual é o sentido que eu estou dando para esses encontros, para essas ligações, para essas trocas de mensagem, para que eu me entenda como esse ser social que quer estar vivo em comunidade e Uhum. pensar, estou mirando em quê? Eu quero estar vivo para quê? Estou indo para Sim. onde? Né? Muito bom. Hoje eu li eu não vou lembrar, foi um textinho pequeno, que começou perguntando assim: você está na casa que você gostaria de morar? Você faz o que você gostaria de fazer? Você tem o que você gostaria de ter? Porque se você ainda não alcançou, tá aí, sabe? Às vezes você está lutando por uma coisa que não é o que você quer. E aí eu acho Uhum, que é muito legal você pensar assim: ai, nossa, não tem sentido. Calma, o que que você quer para sua vida, né? Onde você quer estar? Nossa, eu quero uma casa maior, então vamos lutar por aquilo que a gente quer. Porque uhum, de qualquer forma a gente vai lutar nessa vida, né? A gente sim, luta diariamente com coisinhas pequenas, né? Então, assim, eu quero ser professor, eu quero, não sei, cada um tem um propósito nessa vida, a gente tem sim. vontades, mesmo aquelas pessoas que falam assim, ah, eu tô até assim, sem vontade de fazer nada, sem vontade de viver, não tenho propósito. Mas se pensar, poxa, tá, eu não tenho propósito, mas minha vontade, você nem se implore aqui. Minha Uhum, vontade é muito pegar a minha bike e andar pelo mundo. Ó, você tem uma bike? Não. O que você precisa para ter uma bike? Ah, eu preciso de dinheiro, então eu preciso de trabalhar. Começou a ter um propósito, começou a ter um sentido. Quando você tem alguma coisa que você quer. Eu acho uhum. isso muito legal, sabe? Hoje, quando eu li isso e você falando isso agora, da gente ter, ah, eu quero ter mais amigos. Nossa vida sempre tem um sentido, né? Eu acho que, assim, buscar o que a gente quer, o que a gente gostaria de ter. Às vezes um bem material, porque a gente às vezes pensa assim, ai, né, é errado ter. Não, gente, qual o problema? Não, Eu quero ter, né? O ter também eu acho que é muito importante. Não sim, sei o que você sim, pensa sobre isso, sim, mas eu acho claro. que é muito. É também uma forma de buscar, né? Assim, Sim, eu com quero ter certeza. algo. E a Então, eu gente acho pode que mirar aonde o braço alcança, né? Nem eu sim. tô com um projeto de correr aí. Aí eu falo, gente, correr 10 quilômetros não é do dia para a noite. A gente tem Não que mesmo. começar nos 100 metros, então a gente vai. E aí a gente engata, e aí daqui a pouco a coisa flui e fica maior, né? Pois é, olha Mas, que legal. Você busca algo que é grande, não tem como a gente sair do pequeno para o grande de um dia para o outro, sim, mas é isso que vai nos motivando, né? É isso, é sim. muito legal, muito legal. Então, Walter, a gente está quase finalizando, a Tamo, conversa está tamo. boa, é um papo que eu gosto muito. Nossa, eu gosto muito de conversar. Várias vezes acaba que as minhas aulas são dessas conversas assim com os meninos, né? Porque é tão gostoso a gente poder ter essa troca, você trazendo coisas que confortam o nosso coração, assim como a Ju falou aí, né? Ela está agradecendo você por conformar com suas sábias palavras e realmente está sendo muito gostoso. Enquanto você está falando, eu estou vendo aqui os comentários das pessoas gostando muito. E aí eu queria que você pudesse finalizar para a gente falando o que, que é crescer nessa pandemia, né? É um nome que dá nome à nossa escola, né? Crescer, que a gente Claro. está em busca disso, né? A gente, como profissional, como estudante, como, né, comunidade mesmo, até de uma escola, a gente busca sempre o crescimento, né? E aí, Uhum. o que, que você tem a nos dizer sobre isso? É isso. Fico pensando que para uma plantinha crescer, ela tem que estar num vaso apropriado, né? E aí a gente vai mudando, mas sempre ali com uma terra fértil, né? Adubada, aerada, para as raízes se fortalecerem, né? Então a gente tem que pensar qual é a nossa rede, qual é a nossa rede de apoio, de amparo, como que a gente cultiva essa nossa rede de amigos, familiares, como que a gente cuida desses encontros para que a gente esteja bem, em paz, alimentado e não drenado, não vampirizado, né? Pensar que todos nós temos vulnerabilidades, fragilidades, isso faz parte da nossa humanidade e que é precioso, é lindo, porque é justamente no tropeço
que a gente descobre a importância do equilíbrio, né? Uhum. E um convite para a gente lembrar quais são os, os disparadores aí que nos fortalecem, que nos dão vida, que nos fazem mais encontrados aí com essa nossa experiência de estar aqui na Terra, né? Sim. Então, crescer tem a ver com estar numa terra boa. E para estar numa terra boa, a gente tem que cultivar, a gente tem que cuidar, a gente tem que adubar, a gente tem que estar numa rede que colabore com isso. E a gente tem que ser essa rede que também colabora com o bem-estar do outro. Então, Sim. assim a gente vai se trabalhando junto, né? É pensar que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente, igual você falou, a gente precisa pedir ajuda, a gente pede ajuda, né? Sim. A gente vai crescer junto, não tem como você crescer sozinho. Então, Lembrar do é cuidado com a saúde mental, gente, que é importante, né? importantíssimo. Uma coisa que eu ouvi até de uma psicóloga, né? Viva um dia de cada vez. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? E não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, assim, ai, Walter, eu queria ficar mais tempo aqui com você. Não, agradeço demais Muito o bom convite do mesmo. Crescer, reitero que um é brilhante, né? Que ele se comprometa, que a escola se comprometa assim com a comunidade, com os pais, com os alunos, né? Sim, Com quem topou esse convite para trabalhar para um bem-estar coletivo. Acho que é isso. A gente tem que trabalhar para um bem-estar coletivo. É por isso que eu deixo aí um desafio, gente, vamos né? para cá. Como que a gente vai se tornar aqui dentro da nossa área de atuação, dentro da nossa rede de contato, como que a gente pode se tornar esse fomentador do crescimento do outro e como que a gente pode buscar esse auxílio dentro do que o outro se dispõe a nos oferecer de amparo, né? Sim, Estabelecendo uma troca. A gente está aqui numa grande comunidade. É por isso que vamos as coisas amparar, fluem, né? amparar um ao outro. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal que está aí mandando mensagem, dando Ah, boa noite. obrigado, gente. Estamos Bom vocês aqui estarem aqui com falando. a gente. Ah, muito bom, né? Sexta-feira, muita gente podia estar fazendo outras coisas. Tem tanta gente aqui com a Estamos gente. juntos, tá ótimo. Isso mesmo. Mas Gente, olha, muito contem comigo. Se obrigada. vocês precisarem, pode me seguir nas redes sociais, @WalterMier. Estou à disposição, sempre postando conteúdo Ótimo. aberto aí a troca. Agradeço demais a parceria com o Crescer. Ver esse comprometimento com a comunidade, com o bem-estar, com a saúde mental é lindo, é forte, é potente e é formador. Agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado, Aline, você está aqui comigo. Obrigada. Eu quero agradecer a escola também de ter me chamado para participar dessa conversa tão gostosa, tão valiosa para a gente. Igual eu falei com você, eu vou estar aqui só mediando, mas estou escutando e aprendendo e trazendo coisas para Vamos minha lá, vida. vamos costurando junto. Faz parte do nosso crescimento, né? É Faz isso parte do nosso aí. crescimento. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui. Obrigado a todos e Espero de todas que estão coração aqui. que a gente tenha, né? Quem sabe a gente pode ter uma parte 2. Se tiver algumas Opa, perguntas, então bora. aqui a gente pode olhar depois essas perguntas e formular uma segunda parte de Claro, conversa. Eu acho que é uma coisa muito necessária, né? As pessoas gostam. A gente gosta também, é isso né? aí. Muito obrigada, viu, Walter? Ó, um abraço para todo mundo que está nos Agradeço. assistindo Um aí. abraço, Fiquem pessoal. Bom fim de ligados, né, no semana. Instagram, tanto do Crescer quanto do Walter também. A gente está sempre postando novidades e o que a escola está fazendo. E vai ser muito bom estar com vocês aí também em junho, que nós temos o Drive-Thru, para poder crescer já, né? É isso Então aí. tá bom. Um abraço, gente. Um Obrigada abraço, aí por gente. Até participar. Boa mais. noite. Boa Boa sexta. noite. Tchau, tchau. Agora eu vou aprender como é que encerra aqui, né? Faço nem ideia. A gente vai vou aprender como é que sai daqui. Ah, aqui, já sei, acho que é. Tudo bem.